A chuva não dava trégua desde o amanhecer e, quando saímos da igreja, o cinzento céu de Charleston parecia ter se instalado nos meus ossos. Francisco Miller, meu avô, era mais do que um parente, ele era a voz firme em uma vida que, muitas vezes, tinha sido dominada por palavras ríspidas e silêncios frios. O velório foi discreto e digno, repleto de rostos da comunidade que ele tanto ajudou a construir. Meu pai, Sérgio, estava à frente, aceitando os pêsames com a postura de um político em noite de eleição. Seus apertos de mão eram firmes e seu sorriso, calculado. Por um breve momento, pensei que a dor o tivesse amolecido. Essa esperança, no entanto, não durou. Horas mais tarde, com os enlutados já dispersos, o cheiro de flores úmidas ainda pairava no ar. Eu me encontrei na sala de estar da propriedade, tomando um café morno e observando a velha lareira de carvalho onde Francisco costumava apoiar o braço enquanto me contava suas histórias. Foi então que Sérgio entrou. A máscara de cortesia que ele usará o dia todo já tinha sumido do seu rosto. Está feito, ele declarou, com a voz vazia. A transferência da propriedade é oficial. 400 milhões trancados no meu nome. Ele falava como se estivesse anunciando a previsão do tempo e, em seguida, um pequeno sorriso presunçoso se formou em seus lábios. Eu balancei a cabeça lentamente, sem ter certeza do que ele esperava que eu dissesse. Ele não me deu a chance de responder. Você é inútil agora. As palavras ecoaram, tão absurdas que, a princípio, nem as absorvi. Com licença. Você já se acomodou por tempo demais, ele disse, a voz cortando o ar como uma faca. Arrume suas coisas. Quero você fora desta casa até de manhã. Por um instante, eu não senti minhas mãos. Este era o meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me dava sermões sobre ambição, e agora ele me olhava como se eu fosse um móvel indesejado. Eu me levantei, forçando a coluna a ficar reta, mesmo com o peito apertado. Tudo bem, minha voz não tremeu. Eu não lhe daria essa satisfação. Saí da sala, o eco dos meus passos me acompanhando pelo longo corredor em direção ao quarto que nunca me pareceu realmente meu. Eu cresci em uma casa onde o silêncio era uma forma de controle. As regras de Sérgio eram precisas e absolutas, sem portas batendo, sem respostas atrevidas e, sob nenhuma circunstância, questionar suas decisões. Minhas primeiras memórias dele são medidas em correções, a postura muito curvada, o tom muito afiado, as ambições muito irreais. Quando fiz 10 anos, aprendi a guardar minhas vitórias para mim. Se eu chegasse em casa com uma nota máxima, ele me perguntava por que não era uma nota máxima com louvor. Se eu ganhava um prêmio, ele questionava em voz alta quantas outras crianças não tinham se importado em competir. O elogio era raro e, quando vinha, parecia mais uma nota de rodapé do que uma celebração. Francisco era diferente. A presença do meu avô era como pisar em um raio de sol depois de ficar muito tempo em um lugar fechado. Ele não me forçava a ser perfeita. Ele me perguntava o que eu queria e, então, me ouvia de verdade. Quando eu tinha 15 anos, eu lhe disse que queria trabalhar com finanças, para entender as correntes que moviam dinheiro e poder. Sérgio zombou, chamando-o de mundo de homens. Francisco apenas sorriu e me disse para aprender tudo o que eu pudesse. Anos depois, quando fui aceita em um programa de pós-graduação disputado, Sérgio desdenhou, dizendo que era uma perda de tempo e dinheiro. Lembro-me de estar sentada na varanda com Francisco naquela noite, com minha carta de aceitação no colo, pensando se eu deveria recusar. Ele tomou um gole de seu chá gelado e, em seguida, silenciosamente deslizou um envelope sobre a mesa. Dentro havia um cheque bancário grande o suficiente para cobrir o primeiro ano da minha mensalidade. Não conte a ele, Francisco disse. Isso é entre nós. Considere como um investimento em alguém que vale a pena investir. Esse era Francisco, acreditar em mim quando isso lhe custava algo. Agora, em pé no meu quarto de infância com uma mala semi-feita, eu pensei naquela noite no orgulho discreto em seus olhos. Sérgio podia me tirar esta casa, mas ele não podia apagar a base que Francisco tinha me dado. Alguns dias após o funeral, a atmosfera acolhedora que Francisco tinha trazido à propriedade parecia evaporar.
portas que sempre ficavam abertas agora estavam trancadas. A biblioteca, a sala de sol, até o pequeno escritório onde Francisco guardava seus registros, cada maçaneta chacoalhava inutilmente quando eu tentava abri-la. Os funcionários, pessoas que eu conhecia há anos, evitavam meu olhar. Margarete, a governanta que costumava me dar scones escondido, agora só me cumprimentava com um aceno seco, suas mãos ocupadas com tarefas desnecessárias. Quando perguntei se algo estava errado, ela murmurou instruções do Sr. Miller, antes de se apressar para longe. No jantar, Sérgio falava como se eu não estivesse ali. Ele discutia as próximas mudanças com um ar de finalidade, falando de reformas, novos investimentos e racionalizando a casa de uma forma que deixava claro que eu não fazia parte de seus planos. Sua voz carregava a satisfação de alguém que corta o que considera um peso morto. De volta ao meu quarto, eu tentei me concentrar na mala. Meus dedos deslizaram pelas lombadas dos livros que eu guardava desde o ensino médio. Um deles, uma biografia grossa que Francisco tinha me dado no meu 18º aniversário, deslizou mais facilmente do que os outros. Quando puxei, algo pequeno e firme se moveu lá dentro. Eu o abri e encontrei um envelope lacrado, escondido entre as últimas páginas. Meu nome, na caligrafia firme de Francisco, se destacava contra o papel creme. Sentei-me na beira da cama, rasgando o selo com cuidado. Dentro, havia uma única folha de papel de carta. A tinta estava fraca, mas a escrita era intencional. O testamento protege aqueles que protegem os outros. Nenhuma explicação, nenhum contexto. Apenas aquela frase, forte o suficiente para me paralisar. Eu a li novamente, traçando as palavras com o dedo, como se um significado mais profundo pudesse surgir. Francisco a escondeu para que eu a encontrasse. Não Sérgio, não outra pessoa qualquer. Dobrei o bilhete de volta no envelope e o guardei na minha bolsa, minha mente já tentando descobrir o que aquilo poderia significar. O escritório de Sérgio cheirava levemente a charuto e couro polido, o mesmo cheiro de quando Francisco usava. Apenas o calor havia sumido. Sérgio estava sentado atrás da pesada mesa de mogno, recostado na velha cadeira de Francisco como se ela sempre tivesse pertencido a ele. Um copo de cristal com uísque repousava ao seu lado, meio cheio, captando a luz do abajur. Sente-se, ele disse, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente. Eu não me movi até que ele finalmente levantasse os olhos, um leve sorriso de escárnio no canto da boca. Acho que você já ouviu falar, ele começou, como se a cidade inteira já não estivesse comentando. 400 milhões. Tudo meu. A voz dele não tinha vestígio de dor, apenas a satisfação de alguém que acabará de vencer um jogo que havia sido armado a seu favor. Permaneci em silêncio, deixando-o preencher o espaço. Você teve uma longa e confortável estadia aqui, Nina, ele continuou, seu tom mudando para algo mais frio. Mas você não é mais uma criança. É um fardo financeiro. E, francamente, você tem se acomodado. Ele disse isso como um veredito, não uma opinião. Eu quase ri. Eu trabalhava desde os 16 anos, e paguei a maior parte da minha pós-graduação graças a Francisco, não a ele. Mas discutir agora seria como gritar contra o vento. Quero você fora daqui até de manhã, ele disse, inclinando-se para a frente, os cotovelos na mesa. Sem drama, sem despedidas prolongadas. Esta casa agora é minha, e eu decido quem pertence a ela. Seu olhar se demorou em mim, esperando uma reação, uma hesitação, um protesto desesperado. Senti o peso do bilhete de Francisco no meu bolso, as palavras queimando contra minha perna. O testamento protege aqueles que protegem os outros. E endireitei os ombros. Tudo bem. Não havia tremor na minha voz, nem hesitação. Eu me levantei, dei meia volta e saí sem mais uma palavra. Nos dias que se seguiram, instalei-me em um pequeno apartamento no centro de Charleston. Eu vendi algumas joias que Sérgio havia me dado ao longo dos anos, presentes mais para exibição do que por sentimento. O dinheiro não era muito, mas foi suficiente para o depósito e o primeiro mês de aluguel. Meu trabalho como analista financeira me permitia trabalhar remotamente,
então montei meu laptop na pequena mesa da cozinha, forçando uma normalidade no meio do caos. Ainda assim, à noite, eu me pegava tirando o envelope do bolso do casaco, relendo as palavras de Francisco. Eu comecei a investigar discretamente, registros públicos, inventários, até mesmo notícias antigas sobre propriedades com cláusulas incomuns. A maior parte era irrelevante, mas de vez em quando, eu encontrava algo que acelerava meu pulso. Fundos que só seriam liberados sob condições específicas, testamentos vinculados a projetos comunitários. Francisco era meticuloso em tudo o que fazia. Era possível, até provável, que seu testamento tivesse a mesma precisão. 3 dias após a minha mudança, meu telefone tocou com um número desconhecido. Eu quase ignorei a chamada, mas algo me fez atender. Nina Miller? A voz era profissional e clara, com um toque de diversão. Sim, é a Sandra Costa. Eu era a advogada do seu avô. Houve uma pausa proposital. Nós precisamos conversar sobre o testamento dele. É incomum. Havia um brilho de satisfação em seu tom. Sentei-me mais ereta. Quão incomum! Ela deu uma risada breve e cheia de conhecimento. Digamos que a semana do seu pai está prestes a ficar bem mais complicada. O escritório de Sandra Costa não era nada como eu esperava. Apenas linhas limpas, cores neutras e uma parede de arquivos organizados. Ela me indicou uma cadeira em frente à sua mesa e, então, uniu as mãos, me examinando com o tipo de olhar que diz eu já sei mais do que estou deixando transparecer. Estive esperando você me ligar, ela começou. Seu avô antecipou certas dinâmicas nesta família. Arqueei a sobrancelha. Você quer dizer meu pai? Exatamente, ela respondeu, puxando um fichário grosso para perto dela. Francisco colocou toda a propriedade, tudo, em um fundo fiduciário. Sérgio não pode acessar um centavo dos 400 milhões, a menos que condições específicas sejam cumpridas. Eu me inclinei para a frente, o pulso acelerado. Que condições? Os lábios dela se curvaram ligeiramente, como se ela estivesse esperando por aquela pergunta. Ele deve completar um projeto de reurbanização comunitária que atenda à aprovação da cidade e aos padrões filantrópicos de Francisco. E ele deve fazer isso com você como coexecutiva. Autoridade e direitos de assinatura iguais? Recostei-me na cadeira, tentando processar a informação. Você está dizendo que ele não pode fazer isso sem mim? Correto, ela continuou. Há mais. Durante os 12 meses necessários para a conclusão do projeto, não pode haver ações judiciais entre vocês, nem distanciamento público, nem desistência formal do acordo por qualquer uma das partes. Qualquer violação e o fundo fiduciário se dissolve, e o dinheiro, Sandra virou para a última página da cláusula. Metade iria para as instituições de caridade que Francisco nomeou, a outra metade, diretamente para você. Por um momento, tudo o que eu pude ouvir foi o zumbido fraco do ar-condicionado. Pensei em Sérgio em seu escritório, arrogante e certo de que já havia vencido. Lembrei dele me dizendo que eu era inútil. Francisco realmente planejou isso, murmurei. Ele queria garantir que a pessoa em quem ele mais confiava estivesse em uma posição para proteger o legado dele, Sandra disse. E essa pessoa não era seu pai. Eu tracei as bordas da mesa com os dedos, em um movimento lento e intencional. Quando Sérgio vai descobrir? O sorriso de Sandra se alargou um pouco. Ele já descobriu. Senti uma mudança no meu peito, a antecipação firme e fria. Então, suponho que devo esperar uma batida na minha porta. Não demorou muito. Menos de 24 horas depois de sair do escritório de Sandra, houve uma batida forte na porta do meu apartamento. Quando abri, Sérgio estava lá, elegantemente vestido, mas as bordas de sua imagem estavam desgastadas. Seu rosto estava pálido, com um leve suor em sua testa. Nina, ele disse, forçando um sorriso. Pensei que deveríamos conversar, de família para família. Eu dei um passo para o lado sem dizer uma palavra, deixando-o entrar no espaço apertado. Ele olhou ao redor, os olhos se demorando nos móveis de segunda mão como se fossem um insulto pessoal.
O banco me disse que houve um mal-entendido, ele começou, sentando-se no sofá. Os fundos estão presos em algum tipo de fundo fiduciário. Uma burocracia ridícula. O tom dele era leve, mas eu podia sentir o esforço por trás disso. Não é um mal-entendido, eu disse. É o testamento. Ele acenou com a mão, como se estivesse desdenhando. Seu avô era sentimental. Tenho certeza de que podemos contornar isso. Ele se inclinou para a frente, suavizando a voz. Você e eu, sangue é sangue. Tivemos nossas diferenças, mas podemos nos unir agora. Fazer isso funcionar para nós dois. As palavras de Francisco brilharam na minha mente, não reaja. Negocie. O que exatamente você está propondo? Perguntei, com voz equilibrada. Que você assine o que for necessário para que eu possa seguir em frente. Você receberá algo, é claro. Eu mantive o olhar dele. Não é assim que está escrito. Seu sorriso se estreitou. Nina, estou te oferecendo uma maneira de tornar isso indolor. Você acha que pode gerenciar um projeto multimilionário sem mim? Você vai nos afundar. A ameaça estava ali, escondida sob as palavras. Mas eu não me intimidei. Se você quer o dinheiro, eu disse, vai seguir os termos. Todos eles. Um músculo em seu maxilar tremeu. Por um momento, pensei que ele fosse explodir, mas em vez disso, ele se levantou, ajeitando a jaqueta. Pense bem nisso, ele disse, e saiu sem olhar para trás. Fechei a porta, já sabendo que ele voltaria. 2 dias depois, eu tinha o acordo pronto. Sandra me ajudou a refinar cada cláusula, elaborada com a mesma precisão que Francisco usou em seu testamento. Sérgio teria que me reconhecer publicamente como coexecutiva, cobrir meus custos de vida durante a duração do projeto e transferir 3 propriedades específicas da propriedade para o meu nome. Sem condições, sem reversões. Quando deslizei o documento sobre a mesa de conferência de Sandra, os olhos de Sérgio o percorreram e, em seguida, se voltaram para mim. Você não pode estar falando sério. Cada palavra, eu disse. Ele se recostou, cruzando os braços. Eu não vou assinar isso. Você está me extorquindo. Eu não pisquei. O testamento está te extorquindo. Eu estou apenas te dando um caminho a seguir. Durante a semana seguinte, ele enrolou. Afirmou que estava ocupado com outros assuntos. Enviou páginas com anotações em tinta vermelha. Chegou a consultar outro advogado, um homem de terno elegante que só durou uma reunião antes de confirmar discretamente a verdade. A linguagem de Francisco era a prova de falhas. Sem minha cooperação, os 400 milhões de Sérgio poderiam muito bem ter sido enterrados no chão. Quando ele finalmente retornou ao escritório de Sandra, ele estava mais quieto. Não exatamente derrotado, mas havia um peso em sua postura, uma tensão ao redor de sua boca. Ele pegou a caneta, rolou-a entre os dedos e assinou cada página com traços rápidos e bruscos. Sandra autenticou a assinatura, sua expressão neutra, embora eu tenha notado o mais leve brilho de satisfação em seus olhos. Sérgio empurrou o pacote assinado em minha direção, os nós dos dedos brancos. Espero que você saiba o que está fazendo, Nina. Eu sei, eu disse, guardando o acordo em minha pasta. Ficamos de pé, o ar entre nós pesado com tudo o que não foi dito. Ele saiu sem me apertar a mão, a porta se fechando atrás dele. Pela primeira vez em anos, senti o equilíbrio de poder mudar, e não apenas no papel. Era apenas o começo. O terreno à beira-mar era pouco mais do que um pedaço de asfalto rachado e ervas daninhas quando começamos. Os planos de Francisco pediam algo vivo, paredes de vidro se abrindo para o porto, salas de aula para treinamento profissional e espaço para mercados locais nos fins de semana. Desde a primeira semana, fiz questão de saber cada detalhe. Eu andava pelo local com os empreiteiros todas as manhãs, revisava faturas à noite e construía relacionamentos com os funcionários da cidade cujas assinaturas precisávamos. Quanto mais eu aparecia, mais as equipes se voltavam para mim para tomar decisões. Sérgio odiava isso. Ele chegava atrasado às reuniões,
Sugeria ideias para cortar o orçamento que ignoravam o código de construção e a visão de Francisco. Sempre que eu recusava, ele murmurava que era impossível trabalhar comigo. Mas ele nunca tentou me excluir. Ele não podia. O testamento garantia isso. A imprensa adorou a história. Família Miller se une para honrar o sonho do patriarca. Eles nos fotografavam lado a lado, sorrindo para as câmeras. Nas revistas de luxo, parecíamos uma equipe. Por trás desses sorrisos, cada conversa era uma negociação. No 11º mês, a estrutura de aço do centro estava completa, os painéis de vidro captando o sol da manhã. Sérgio ficou comigo na varanda de frente para a água, observando as equipes instalarem os últimos suportes. Você se saiu melhor do que eu esperava, ele disse. As palavras eram curtas, mas soavam genuínas. Melhor do que você queria, eu respondi. Ele deu uma risada curta e sem humor talvez. Talvez. Não era confiança. Não era perdão. Mas era um reconhecimento, por mais relutante que fosse, de que eu não era o problema que ele havia pintado. Em poucas semanas, o projeto estaria finalizado e as condições do testamento cumpridas. A inauguração atraiu uma multidão grande o suficiente para se espalhar pelas calçadas. Líderes da cidade, repórteres e famílias do bairro se reuniram sob um sol primaveril, com um novo centro comunitário brilhando atrás de nós. Sérgio estava à minha esquerda, as mãos juntas, o sorriso ensaiado. As câmeras o amavam, mas os discursos não eram dele para fazer. Essa foi uma estipulação de Francisco e minha. Quando chegou a minha vez, subi ao pódio. Falei sobre a crença de Francisco de que a riqueza significava pouco se não elevasse os outros. Agradeci aos empreiteiros, aos voluntários e à comunidade que trabalhou ao nosso lado. Eu não mencionei Sérgio. O aplauso começou devagar e depois se transformou em algo forte e caloroso, ecoando pelo pátio. No canto do olho, vi a expressão de Sérgio se endurecer, seu maxilar contraído, enquanto o foco permanecia em mim. Ao final do dia, as condições do fundo fiduciário foram cumpridas. Sérgio teria sua fortuna. Eu tinha algo diferente, 3 propriedades da propriedade em meu nome e o crédito público por dar vida à visão de Francisco. Enquanto a multidão se dispersava, eu me afastei por um caminho lateral, meus saltos clicando contra um novo tijolo. O centro ficou para trás, vivo com vozes, exatamente como Francisco havia imaginado. Eu não olhei para Sérgio. Eu não precisava. Eu peguei a parte do legado da minha família que valia a pena manter e deixei o resto no passado. Obrigada por ouvir a história de Nina. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.